Gente, ainda estamos falando sobre o processo de tomada de decisão. Vimos como esse processo é importante em ambiente organizacional, como ele abrange uma série de fenômenos organizacionais, como ele é a essência do trabalho do gestor. Vimos que o estudo do comportamento organizacional se faz desse fenômeno sob diversos paradigmas. Vimos o primeiro paradigma, que é o da escolha racional. Vou colocar o vídeo dele aqui para vocês acessarem, caso não tenham visto. Vimos um outro paradigma que entende que a nossa racionalidade é limitada e que nós tomamos decisão a partir de uma racionalidade limitada. E agora nós vamos pensar a tomada de decisão a partir do ponto de vista da criatividade. Há sim uma relação entre criatividade e tomada de decisão, em função de que muitas vezes vários processos relacionados à tomada de decisão podem se beneficiar daqueles processos que nós relacionamos com a criatividade. Desde a percepção de problemas ou oportunidades, eles podem se beneficiar do pensamento criativo, até o processo de levantar e desenvolver alternativas de solução para um problema. Nós podemos ser criativos no levantamento de alternativas, e passando pelo processo de decisão sobre como fazer a escolha de uma alternativa, nós podemos ser criativos no método pelo qual tomamos uma decisão também. A essa altura, talvez seja importante nós tentarmos uma definição de criatividade. E isso não é muito difícil se a nossa definição pretende ser mais simples, como é o caso. Então, criatividade envolve ter ideias originais em relação àquelas disponíveis no ambiente que nós estamos. Mas não apenas isso, não são só ideias originais, são ideias originais que têm o potencial para, de fato, fazer uma contribuição socialmente significativa e reconhecida pelos nossos pares. Então, o que é que, de maneira geral, a criatividade oferece ao processo de tomar decisão? Processo criativo de descobrir problemas, processo criativo de identificar alternativas e processo criativo de implementar soluções. O processo criativo, ele é de fato um processo. Aquele momento da iluminação, do insight, como na literatura muitas vezes isso é referido, é apenas um momento desse processo. Mas antes disso, nós podemos fazer algum tipo de preparação para a criatividade, uma preparação da nossa própria mentalidade, induzindo em nós mesmos aqueles outros processos que compõem a criatividade. Ele muitas vezes envolve um tempo de incubação de ideias. A incubação, ela envolve principalmente o que é chamado de raciocínio divergente. É quando a gente traz, por assim dizer, para o palco da nossa mente, do nosso psiquismo, enfim, processos não conscientes pelos quais a gente pode obter ideias. Por exemplo, muita gente fala que você está diante de um problema, obtém informação e aí vai dormir, deixa para decidir aquilo no outro dia. E enquanto você dorme, eventualmente as pessoas têm ideias em sonhos, ou seja lá o que for, processos inconscientes agindo aí. Depois que a gente tem a ideia, aquele momento de iluminação, a gente ainda precisa verificar se aquela ideia que a gente teve é aplicável, é execuível, é de fato interessante, faz contribuições, inclusive com a avaliação de outras pessoas que precisam nos ajudar. Muito bem, então, como falamos, existe um momento de preparação para isso. Existe também um momento de preparação organizacional para a criatividade. Existem tarefas que demandam mais de criatividade e, para elas, os gestores precisam saber selecionar pessoas criativas. E pessoas criativas têm características que nós podemos identificar. Existem traços de personalidade que são mais comuns de serem elevados em pessoas criativas. Pessoas criativas são mais abertas à experiência, são também mais abertas a mudanças e elas têm menos necessidade de afiliação, o que significa que elas estão menos preocupadas com o que os outros vão pensar. Muitas vezes é isso que nos torna tímidos para ter e apresentar ideias. Pessoas criativas muitas vezes são pessoas muito inteligentes, tanto uma inteligência
abstrata, por assim dizer, como a inteligência prática. São pessoas muito capazes para sintetizar informação e avaliar a utilidade de alternativas ou conceitos. Pessoas criativas, e isso é interessante, são muito frequentemente pessoas persistentes, porque a criatividade não é um processo em que a gente está tendo ideia toda hora, a todo momento. Mas é aquela pessoa que está diante de um problema e que aceita gastar tempo e esforço mental com ele. São pessoas que têm uma autoestima moderada, autoestima demais também pode atrapalhar, a gente acaba sendo muito confiante nas ideias ruins que a gente eventualmente tem. São pessoas de autoestima moderada, portanto, moderadamente alta, pessoas com grande necessidade de realização, todas essas características a gente falou pelo menos mais ou menos lá nas aulas sobre personalidade, tá? Vou ver se eu deixo o link por aqui. E são pessoas motivadas pela própria tarefa e não por outros elementos extrínsecos à tarefa, ok? E por fim, muitas vezes são pessoas com moderado conhecimento ou experiência num determinado assunto. Uma experiência muito longa pode, com um determinado assunto, pode diminuir a criatividade, aumentando a probabilidade que nós tenhamos as nossas preferências por uma maneira ou outra de pensar ou agir mais desenvolvidas. Além de pessoas criativas que é necessário selecionar para tarefas que demandam isso, o ambiente organizacional pode ser indutor de criatividade. Por exemplo, um ambiente organizacional indutor de criatividade, ele precisa ter uma certa orientação para a aprendizagem. O que isso significa? Que o ambiente organizacional ele tem mecanismos de incentivo à experimentação, de incentivo a que as pessoas tentem, experimentem coisas novas. E é claro que nesse processo tem que haver tolerância a erro, porque antes de acertar a gente erra um pouco. Se nos primeiros erros você for punido por esses erros, você não vai mais experimentar, você não vai mais tentar, você vai buscar as velhas maneiras de fazer. Então um ambiente que incentiva a criatividade, ele tem uma certa tolerância a erros e ele incentiva a experimentação. Esse ambiente ele também busca instrumentos de incentivo à motivação intrínseca, da qual eu acabei de falar. Em parte ela depende da nossa personalidade, mas em parte ela depende dos incentivos externos. Por exemplo, tarefas que têm um significado pessoal para alguém, elas são mais estimulantes, a gente acabou de falar sobre isso, e portanto o gestor pode formatar essas tarefas de maneira que elas se apresentem assim. Que o gestor conceda autonomia e um feedback adequado, um retorno adequado para o trabalho das pessoas em tarefas de criatividade, isso também impulsiona, porque dá motivação à criatividade. Outro fator do ambiente que induz criatividade é uma comunicação aberta. As pessoas podem falar entre si sobre as suas ideias com liberdade, elas trocam informação com facilidade, a informação não é centralizada, e as pessoas têm outros recursos que são disponibilizados para o exercício de sua atividade criativa. É interessante que muitas vezes organizações que induzem competição entre equipes de trabalho que estão incumbidas de uma mesma tarefa, elas obtêm resultados interessantes de criatividade. Assim como a pressão do tempo. Só que a gente precisa ter cuidado que esses dois fatores, a competição entre equipes e a pressão do tempo, às vezes têm um efeito negativo. Então é complexa a relação da criatividade com esses últimos dois fatores que eu mencionei e é preciso, portanto, também da parte do gestor alguma dose de experimentação com relação a isso. Existem, por fim, atividades pelas quais a gente pode estimular a criatividade. Como, por exemplo, redefinir um problema. Às vezes a gente está diante de um problema e a gente tenta logo resolver, mas muitas vezes é interessante você ver como aquele mesmo problema ou problemas semelhantes que já ocorreram foram resolvidos. Isso significa que a gente vai olhar de maneira mais ampla um conjunto de situações e tentar encontrar coisas novas ali, padrões que a gente nunca enxergou. Para esse mesmo resultado, muitas vezes a gente pode consultar pessoas de fora da nossa equipe, de fora, pessoas que têm uma visão diferente daquilo que a gente está tratando. Essas pessoas podem trazer ideias diferentes. Nem todas elas serão aproveitáveis, mas algumas delas podem ser. Outra prática que induz a criatividade são os jogos associativos. Muitas organizações hoje têm momentos recreativos na organização para os seus funcionários, seus colaboradores. Aulas de arte, atividades lúdicas,
contação de histórias, principalmente jogos de improviso que envolvem interpretação, roleplay, né? A dramatização. E o que é conhecido na literatura como polinização cruzada, uma outra prática de indução de criatividade. É quando você induz no ambiente de trabalho a interação social informal mesmo, e induz a que as pessoas conversem no trabalho informalmente sobre o trabalho. E isso faz com que a informação circule com mais rapidez, com mais facilidade, assim como ideias e percepções distintas sobre problemas e oportunidades. A gente também obtém esse resultado fazendo rotação de funções, trocando as pessoas de projetos para que elas estejam sempre refrescando as equipes em termos de ideias novas. E muitas vezes dentro das organizações se implementam feiras de ideias, em que as pessoas simplesmente têm esse momento para a interação formal dentro de uma situação já prevista na organização. Eu espero que tenha dado para a gente ter uma ideia sobre qual é a relação da criatividade com a tomada de decisão. Espero que tenham entendido, que tenham gostado, que aproveitem. E é isso aí. Até a próxima.